E aí, fãs de séries e do cinema, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Porque hoje iremos falar dos episódios 5 ao 8 da série animação de X-Men 97. Então, fica até o final para vocês ficarem por dentro de tudo que vai ser dito hoje aqui nesse vídeo. That bitch, I been hit that man. I got her in my car and she hopping out like she got some Batman in her. I come through, yeah, like. Mas antes de darmos início ao vídeo de hoje, quero estar lembrando aqui para você que já é inscrito no canal, em deixar o teu like e também ativar o sino das notificações, para vocês ficarem por dentro de quando tiver vídeo novo aqui no canal. E também, para você que ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve no canal, porque toda sexta-feira tem vídeo novo. Lembrando também que quase toda terça-feira tem os meus vídeos de análise de trailer de filmes e de séries. Então, sem mais delongas, vamos lá começar a falar sobre os episódios 5, 6, 7 e 8 de X-Men 97. E devo comentar aqui logo a início desse vídeo que ver um episódio focado no mutante Wolverine até que seria muito bom de ver. Porém, acompanhar mais uma história aí do Logan, do Wolverine aqui e torná-lo o personagem central de uma nova história é muito mais cansativo do que pensávamos, porque já vimos muito do Wolverine nos últimos anos, certo? Em qualquer projeto aí que envolvesse X-Men, que envolvesse o tema mutante, sempre aparecia Wolverine à frente. Mas agora, até parece que o crivo criativo aqui queria pegar um pouco mais esse personagem e apresentar um lado dele que não conhecíamos até agora. Bom, parte dos fãs aí não conhecem, né? Que é esse modo Berserker que ele possui consigo. E sim, meus amigos, aquele é um lado do Wolverine do qual há fãs que não curtem muito HQ, que não curtem muito histórias em quadrinhos, que não conhecem esse lado berserker do mutante, do Carcaju aqui. E esse episódio apresentar isso foi até que uma sacada muito boa, não vou mentir. Mas teve pontos aqui desse episódio, nesse quarto episódio, que não ajudaram em muito na narrativa para essa segunda temporada. Até porque parece que a história dele ficou uma história à parte do que foi construído, do que está sendo construído até agora nessa segunda temporada de X-Men 97, certo? E ver isso aqui acontecendo até parece que desconecta da história central, que vem a ser a história do Apocalipse aqui nessa segunda temporada. Boysman, voltando aqui, esse episódio ele retrata, tem como enredo aqui que o Logan ele se une a personas aí do passado dele para desativar o projeto Arma X, ao que parece aí, né? Mas na verdade era para recuperar o Adamantium, colocando de volta nos ossos dele, para que ele pudesse então voltar a ter as famosas garras de adamantio que ele possui consigo. E nesse processo todo, vemos aí a ninhada, sim, uma raça alienígena aí, que sabemos muito bem como é que funciona, como é que eles agem ao final das contas, certo? E ver eles sendo apresentados aqui, nem que seja bem brevemente, bem rapidamente, acaba que tornando também esse episódio um pouco corrido até do mais, no meu ver, certo? Até porque, para mim, quiseram o quê? Quiseram passar em um só episódio aqui algo que pudesse chamar a atenção
gente, certo? E nisso acabaram que, no meu ver, pecando um pouco aqui. Porque as coisas nesse episódio, nesse quarto episódio, funcionam muito rapidamente. Funcionam bem brevemente e rapidamente. Do qual são pontos aqui que não ajudaram muito. Mas há pontos que eu gostei demais da conta nesse quarto episódio. Até porque, né, vemos não só um espaço aqui sendo dado para o Logan, mas como também vemos um pouco mais da persona do Morfo, como é que ele pensa, qual os sentimentos dele que ele vem a ter pelo Logan. E isso é muito bom. Espero que venhamos a ter um pouco mais do Morfo sendo apresentado em algum episódio futuro aqui dessa segunda temporada, certo? Assim como também esse terror, esse clima aí, né, de terror sci-fi que acabaram que misturando aqui em meio a esse quarto episódio, que em alguns pontos funciona até do mais, mas na maioria aqui como eu disse, peca um pouco, certo? E também não tirando muito aqui da ação física, que é o que, ao meu ver, sustenta esse episódio até certo e determinado momento ali. Agora, passando para o episódio 6, esse episódio, posso dizer aqui com todas as palavras, foi o episódio que eu mais gostei até agora, porque deram destaque e profundidade, aprofundamento para uma personagem que mal conhecíamos antes, que sequer para fãs de X-Men que não sabiam quem era essa personagem, ao final das contas, acabaram conhecendo muito mais. Lorna, a Polaris, a filha do Magneto, aquela que tem os mesmos poderes magnéticos mutantes de seu pai, que herdou esse lado magnético do Eric, certo? E ver esse aprofundamento aqui da personagem foi muito bem aceito. Foi muito bem. Foi um acerto muito grande aí. Porque eu gostei demais em ver esse destaque sendo dado para ela. Esse avanço, essa evolução emocional da personagem que nos mostra como que essa personagem vai funcionar, funciona aqui na trama desse sexto episódio, certo? Que é maravilhoso. Até porque a evolução temática e emocional que esse episódio possui consigo acaba que aí dando mais profundidade para o que aconteceu com o Xavier em meio ao aos momentos finais do quarto episódio, que foi ele presenciar a morte do amigo dele, o melhor amigo dele, o Eric, o Magneto, certo? E isso dá aquele peso, um certo peso emocional aqui, ao final das contas. Também temos aí, né, uma homenagem, grande homenagem aos quadrinhos do século XXI, que vem ser a adaptação da Sala de Perigo. Sim, meus amigos, a Sala de Perigo acabou ganhando consciência e elementos estéticos aqui da fase Grant Morrison, que, nossa, foi demais essa fase, foi muito lindo em ver isso acontecendo ao final das contas. E como fã de X-Men que sou, não pude deixar de perceber isso, certo? Porque nesse sexto episódio aqui, ele tem muitos
pontos positivos do que pontos negativos. E isso, como fã, me deixa muito bem satisfeito e muito bem servido. Até porque, no final desse sexto episódio, vemos a Polaris. Nossa, um incrível jogo de cores aqui que acabou fazendo com que ela ganhasse mais atenção do público, que ela chamasse mais atenção de muitos dos fãs de X-Men. E isso, nossa, demais. Porém, ao ver a cena pós-crédito e do que se tratava ela ao final das contas, foi surpreendente. Não tão surpreendente assim, certo? Até porque sabíamos que o Gambit ele se tornaria, tinha uma grande e numerosa aposta de que ele se tornaria a morte, o Cavaleiro da Morte aí do Apocalipse, e ao final das contas se tornou um dos braços aí direito do mutante em Sabanu. Agora, passando mais à frente para o episódio 7, vemos que nele ele troca aquela ação desenfreada, então, assim, dando lugar para um confronto ideológico, confronto político, que envolve toda uma temática aqui da qual irá mexer com figuras importantes aqui, certo? E isso até que eu gostei, não vou mentir, em ver isso acontecendo nesse sétimo episódio, porque vemos uma grande temática sendo aqui construída até chegar em um momento ali que vemos o desenrolar. Um desenrolar esse do qual estávamos até que esperando de certa maneira, vindo da parte do Kurt, do Noturno, do qual ele tenta o quê? Ele faz o que aqui? Resumindo, em poucas palavras, o irmão dele, o Kraven, que era para ter um julgamento respeitoso ali pela parte dos mutantes, tem o seu julgamento, certo? Só que nesse processo inteiro, por causa do Exodus, que é um mutante aí que boa parte do fandom de X-Men conhecem, acaba que tendo a sua resposta aí por meio do Colossus, que faz esse julgamento do Exodus, concretiza esse julgamento dele, só que ao final das contas, o Exodus ele acaba que sendo morto pelo o filho do Dente de Sabre com a Mística, que é o Kraven, esse humano que vemos aí no sétimo episódio. E posso dizer aqui que esse jogo político, esse jogo acaba que vem a ser um jogo dinâmico aí, de ambas as partes, se torna algo bem acessível, bem questionável na maioria dos momentos aqui, até porque isso bate em cima de uma tecla muito importante, do qual acontece hoje em dia na vida real, trazendo aqui para o mundo real, certo? E nossa, é bom ver como construíram algo muito bem feito nesse sétimo episódio, que relaciona-se, de um lado, que vemos mutantes lutando para que um humano tenha um julgamento, assim como eles queiram que no futuro viesse a acontecer com eles, se fosse eles no lugar ali daquele humano. Caso contrário, isso não acontecesse, teria a outra parte que se opor. E isso é algo muito bem feito aqui nesse sétimo episódio. E nossa, é um dos episódios aqui que, não vou mentir, gostei, certo? Até porque não teve toda aquela ação desenfreada, como eu já disse antes, de um episódio de X-Men. Mas aqui vemos que o que funciona
o que funciona, faz esse episódio funcionar aí, é o ritmo, é o tema envolvente aqui, que acaba aqui construindo um enredo muito bom do começo ao fim. E o gancho final aí, na Terra Selvagem, prepara o terreno sombrio para o arco final, com a descoberta, certo? Ligada ao destino do Gambit e do Gambit ao Apocalipse. Agora, o que eu tenho a falar desse oitavo episódio aqui vem a ser a nostalgia e a lore que ele possui consigo, porque o aprofundamento que temos aqui nas guildas de ladrões e assassinos em Nova Orleans acabou que conectando aí o Gambit à ameaça cósmica, que vem a ser o Apocalipse até então, certo? E isso acabou que tornando esse episódio aí, fazendo com que esse episódio entrasse para a minha lista de episódios mais legais, mais extraordinários que tivemos até agora de X-Men 97. E nossa, posso dizer aqui com todas as palavras, é um episódio é o episódio do qual temos cenas de ação muito bem feitas e muito lindas por parte do Kurt, que estando sob o controle ali do Apocalipse, nossa, ele se torna imparável, imparável mesmo, porque quando chega aquela cena do Kurt se teleportando e esmurrando todos os X-Men, nossa, eu logo pensei, ninguém para esse mutante, ninguém para ele. Até o momento em que chegou o instante que a Jubileu ela tem a brilhante ideia de usar os poderes dela, certo? E fazer e cegar o Noturno por alguns segundos, para que ele pudesse ser golpeado ali e ser parado. E nossa, ver ele dando, não vou mentir, não vou mentir aqui, ver ele dando um soco no Wolverine, no Ciclope e nos demais ali, me surpreendeu, me pegou assim de surpresa até então. Porque o, o Noturno, ele é um personagem muito subestimado por boa parte do fandom de X-Men. E isso, ao ver isso acontecer nesse oitavo episódio, é surpreendente. É um fato aí do qual acaba que fazendo, tornando o personagem Noturno um dos mais, se não o mais apelão, certo? Em teleporte. Mas voltando aqui, né? Voltando aqui, esse episódio também ele conta com o retorno do Gambit, que já sob o controle do Apocalipse, ele faz o que faz e o que vemos aqui é algo muito intrigante e interessante de ver em um episódio como esse, em tela. Até porque o plano dele era pegar ali aquela joia daquela mutante que para mim ninguém tira da cabeça, que vinha a ser a Gênese, que vem a ser ninguém menos do que aquela esposa dele lá nas histórias em quadrinhos, que vemos ela, certo? Mas aí me vieram com um nome um pouco que diferente. Eu pensei que fosse essa personagem que teria sido introduzida, mas me vieram aí com um nome um pouco muito diferente, que vem a ser da esposa, do nome da esposa do Apocalipse, que reinou ao lado dele aí, certo? Lá no passado, há milhares de anos. E assim, esse oitavo episódio, ele tem uma boa construção no personagem, certo? No Gambit, porque volta ali as raízes dele lá em Nova Orleans e nos apresenta. E como dito em um vídeo anterior, eu mencionei que as três equipes
de mutantes iriam se unir aqui, é porque iriam se unir para lutar contra o Apocalipse. E se uniram ao final das contas. Até porque não foi grande surpresa. Por que eu digo isso? Porque nos trailers que saíam aí antes, vemos que essa junção era inevitável, porque nos foi apresentado ali. E nossa, acabei que acertando ao final das contas sobre essa união das três equipes que lutaram contra o Apocalipse. Sim, mas de uma forma totalmente diferente, que foi ele possuindo o Gambit. Mas é isso, né, gente? Esse foi o vídeo de hoje, falando, analisando e dando minha opinião sincera sobre o que eu achei desses episódios. Dos episódios 5, 6, 7 e 8 dessa segunda temporada de X-Men 97. Logo mais virei com mais análise de mais episódios aqui futuros dessa segunda temporada. Então, comenta, compartilha esse vídeo com teus amigos e também aproveita para se inscrever no canal, porque toda sexta-feira tem vídeo novo. Lembra também que quase toda terça-feira tem os meus vídeos de análise de trailer de filmes e de séries. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fica com o Papai Só no Coração e tchau, tchau!